Olá, e aí galera do nono ano da Escola Mário Fernandes, sou o professor Ronald, de língua portuguesa. Este vídeo aqui eu fiz para ajudar vocês na hora de fazer as atividades da apostila, tá legal? Algumas coisinhas antes de a gente começar a nossa aula. Vocês devem responder tudo no caderno. Para a coisa não ficar perdida, façam da seguinte forma, coloquem lá, semana, no caso aqui nosso de hoje, é a semana 11 do 5, página, por exemplo, página 4, exercício 1. Colocou lá página 4, exercício 1, coloca a resposta lá. Por quê? Porque na próxima semana eu vou trazer o gabarito para vocês não ficarem perdidos depois, na hora de buscar as respostas e ver se fizeram certo, se fizeram errado, tá bom? Outra coisa, vocês estão vendo isto no meu canal, então peço que, ao terminar, tenha um likezinho lá, tá? Se inscrevam no canal. Para que se inscrever no canal? Para que vocês possam depois colocar comentários, fazer perguntas, tirar dúvidas, tá bom? Porque posteriormente eu irei lá, vou ler as perguntas, vou ler lá e vou respondendo cada uma delas, ok? De repente até coloco o gabarito lá, estou pensando em fazer isso também, ok? A gente vai ver essa possibilidade. Então, galera, todo mundo aí, fiquem com Deus. Eu agora vou passar as páginas da apostila e vou orientando, comentando sobre elas, tá ok? Um abraço grande para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Ok, galera, como eu falei para vocês, essa aqui é a semana 11 do 5, tá? Esta é a nossa apostila desta semana. Então, ela começa assim, ó. Na página 4, tem as perguntas sobre esta tirinha aqui, ó. As perguntas sobre esta tirinha aqui que vocês vão dar uma lida. Então, eu coloquei aqui do lado também para ajudar. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira pergunta que é feita aí, ó, tá? Que estratégia o bichinho utiliza para explicar os sentimentos e emoções? Aqui tem um diálogo entre esses dois bichinhos aqui, justamente falando aqui sobre alguns sentimentos, e no final ele fala sobre o sentimento amor. Tá vendo aqui, ó? Fala sobre o sentimento amor. Então ele está perguntando aqui, ó, que estratégia o bichinho utiliza para explicar? Ele faz uma, ele para poder explicar cada coisa que o outro bichinho menor pergunta, ele faz o uso de uma estratégia, tá? Qual estratégia é essa? Ele usa uma coisa chamada sentido figurado, tá? Então é isso aí que vocês vão ver aí. O que é isso? O que seria isso aqui, ó? Então onde é que você vai colocar essa resposta? Aqui. Tá legal? Vamos para a próxima. A 2, que você vai colocar a resposta aqui. Explique o que podemos associar ao amor a partir do último quadrinho. Ele diz lá, ó, tá? O que podemos associar ao amor a partir do último quadrinho. Ele está dizendo aqui. Então, tá? Então, aqui, ó, no final desta página, é pedido para que você escolha um sentimento e uma emoção. Então, aqui, ó, tá? Aqui onde apareceu a seta, é para você colocar justamente o quê? Fazer uma frase com ela no sentido figurado. Aquilo que eu falei, ó, sentido figurado, vou explicar mais uma vez. É você usar um termo, tá? Comparativo com a ideia que você quer transmitir. Ok? Por exemplo, eu poderia usar um sentido figurado para dizer que que um cara corre muito, né? Ou, por exemplo, que o cara é muito forte. Essa vai ficar melhor. Por exemplo, se eu dissesse, poxa, o cara é forte como um touro. O cara é um touro. Quando eu falo que o cara é um touro, tá? É porque eu estou dizendo que ele é muito forte. Eu usei um sentido figurado para expressar justamente a ideia de que eu queria dizer que a pessoa é forte. Então, aquele quer que você faça também. Eu dei um exemplo aqui, ó. Eu escolhi, por exemplo, um sentimento que eu escolhi aqui, foi o medo. E coloquei isso aqui, ó. Medo é a mão, ao sentido figurado aqui, que nos empurra para o desespero. Tá? Essa foi a frase que eu fiz. Agora, você pode escolher qualquer um, tristeza, alegria, né? Você pode escolher paixão, você pode escolher qualquer outro sentimento e tentem comparar ele com alguma coisa, tá? E fazer uma frase, que nem eu fiz aqui, ó. Eu quis comparar que o medo, o sentimento medo, é como se fosse uma mão
que empurra a gente para o desespero. Porque quando a gente está com medo, a gente fica desesperado. Então parece que ele está empurrando a gente lá para o desespero. Essa foi minha ideia aqui, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima agora. Página 5, tá? Tem esse texto aqui. E para esse texto tem essas perguntas aqui. E que eu preferi colocar aqui do lado. Então vamos lá. A 3, essa pergunta 3 aqui, ó. A que se refere a expressão a primeira? Onde está essa pergunta? Aqui, ó. Olha lá. Então ela está aqui. Quando ele coloca essa palavra a primeira, a que se refere no texto? Essa palavra primeira está se referindo a que ou a quem no texto? Está se referindo a que aqui no texto. Então, quando a gente fala refere, geralmente, né, aquilo que está fazendo referência está sempre anterior. Então, a primeira aqui, ó, está fazendo referência a alguma coisa que está aqui antes. Ok? Vamos para a próxima. A segunda, que é esta pergunta aqui, tá? Ele está perguntando, a que se refere o termo segunda? Mesma situação aqui. Eu tenho a primeira, tá? Que aqui no texto tem, e depois tem a palavra segunda. O que se refere? A primeira se refere a uma coisa, anterior também, dita anteriormente. A segunda também se refere a uma coisa dita anteriormente, só que depois dessa outra aqui. Ok? Então vamos à próxima pergunta. A que se refere os termos destacados dela e lá dentro do texto? Tá? O que se refere? Esse dela e lá. Se refere a alguma coisa. Novamente, se refere, o termo está anterior. Então, vocês vão descobrir, tá? Essa perguntinha, essa daqui, ó. Vocês vão descobrir que esse é dela, tá? E esse lá aqui, ó, ele se refere a alguma coisa anterior. A quê? Aí vocês vão colocar a resposta aqui. Tá ok? Outra. A quem o termo destacado, ela, se refere, ó, mais uma vez, tá? Eles estão tentando... O que é isso, gente? Isso se chama interpretar o texto, ok? Vocês estão fazendo uma interpretação do texto, vocês estão vendo elementos que estão no texto, tá? Que para evitar que haja uma repetição, estão substituindo uma coisa que já foi dita antes, para que se repita. Então, esse termo foi usado para isso, ok? Então, e onde é que você vai colocar essa resposta? Você vai colocar aqui, ó. Essa resposta, ela entra aqui. Na verdade, ela não entra aqui. A pergunta está aqui, você vai colocar a resposta no caderno, não tem como. A próxima. Tá? O texto é um trecho de uma matéria da edição especial da revista Seleções. Qual a sua finalidade? Gente, esse texto aqui está falando, tá? Na verdade, a apostila, ela está como tema, ela está falando sobre as emoções, sentimentos humanos. Então, esse texto aqui, ó, o que é inteligência emocional? Então, dá uma lida novamente e para você colocar aqui, ó, o texto é um trecho, a matéria é uma parte, é maior. Então, isso é um trecho, é um pedaço da edição especial da revista Seleções. Qual a sua finalidade? Quando o cara escreveu isso aqui, ele escreveu com que objetivo? Finalidade. Nós já conversamos isso em outras aulas. Finalidade, objetivo. Com qual objetivo? Qual a intenção dele na hora de escrever isso aqui? Ok? Vamos para a próxima. A próxima é aqui, ó. É a 8. Explique com suas palavras a fronteira estabelecida por Descartes. Descartes aparece aqui, ó, texto, tá? Entre a razão e a emoção, tá? Explique que fronteira, ó, por que o Descartes estabeleceu uma fronteira entre a razão e a emoção? Por que ele disse que existe uma fronteira entre essas duas coisas aí, tá? Esses dois sentimentos, razão e emoção. Vamos para a próxima. Segundo o texto, quais as possíveis consequências da maior inteligência emocional na vida das pessoas? Então, vocês vão dar uma lida aqui no texto, ó. Ele diz aqui, ó, quais são as consequências. Consequências é aquilo que aconteceu devido a alguma causa, alguma coisa provoca, tá? Então, quando provoca, a gente chama de causa, e o resultado dessa provocação a gente chama de consequência. Essa é a diferença. Causa é aquilo que provoca algo,
tá? E consequência é o resultado disso, ok? Então, ele está perguntando aqui, ó, segundo o texto, quais as possíveis consequências da maior inteligência emocional na vida das pessoas? Tem aqui, ó, está aqui para o finalzinho, mais ou menos, tá legal? Gente, a 10 eu coloquei em destaque porque não caberia mais aqui. Então, vamos lá para 10, ó. Segundo o texto, por que não somos escravos de nossas emoções? Então, no texto diz aqui, ó, já mais para o final, ele está dizendo aqui, ó, por que não somos escravos de nossas emoções? Explica aqui, ó. Ah, se não tiver aqui, não, dá uma lida no texto, dá uma relida novamente, tá? Por que nós não somos, ou seja, por que as emoções não dominam a gente? E onde você vai colocar essa resposta? A resposta você faz essa pergunta aqui, ó, se refere aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá, vamos para nossa próxima página, ok? Gente, lembrando, se eu estiver um pouco rápido, se estiver correndo, não tem problema. Isso é um vídeo, é só você voltar um pouquinho o vídeo, que você vai rever tudo que eu falei até agora, tá bom? Então vamos lá, ó, isso é só para chamar a atenção de vocês. Próximo aqui. Ele está pedindo o seguinte, escreva um parágrafo com 2 ou mais linhas, tá? Defendendo sua opinião sobre a importância da razão e da emoção na vida humana. Escreva um parágrafo, gente, definindo assim, ó, por que você existe a importância da razão, tá? A razão, gente, é aquela coisa mais racional. Emoção é aquela coisa mais de sentimento. Então, não existe uma diferença entre os dois, tá? Mas os dois têm uma importância. Então, em um pequeno parágrafo com 2 ou mais linhas, tente dizer, tá? Defenda a sua opinião sobre a importância dos dois. Por que os dois têm que existir? E você coloca lá, tá bom? Lá no seu caderno. Vamos para a próxima. Isso aqui é só indicando aqui, porque o que eu coloquei aqui está escrito aqui na apostila de vocês, só que eu preferi colocar em destaque. Ok? Página 6 agora, gente. O que está escrito aqui, eu coloquei aqui do lado, para facilitar. Para refletir sobre o texto ao lado, vamos propor a você um jogo em um dado que você mesmo deverá fazer. Professor, fazer um dado. Está dizendo aqui, ó, recorte uma cartolina. Tenta arrumar algum material, então, um papel que seja um pouco mais grosso. Não pode ser um papel de caderno, não, porque não é que não consiga, mas vai ficar muito mole, eu acho. Mas se vocês quiserem, use a folha de caderno mesmo, tá? E vocês, em cada face do seu dado, tá? Antes de vocês fecharem ele, em cada face do dado, escreva um aspecto importante da inteligência emocional citado no texto. Aí eu coloquei eles aqui, ó. Então você vai colocar numa face, você vai escrever autoconhecimento, na outra, controle das emoções, na 3, automotivação, na 4, empatia, na 5, arte das relações humanas. Na última, você vai colocar passe a vez. Então já sabe, mas jogou passe a vez, você não vai falar nada. Aí está dizendo aqui, ó, chame uma ou mais pessoas para jogar o dado e citar um exemplo real ou imaginário sobre o aspecto sorteado. Tá? Importante, os participantes devem ler o texto antes. Então é importante que vocês leiam o texto antes para vocês entenderem o que é autoconhecimento, o que é controle das emoções, o que é automotivação, o que é empatia, o que é arte das relações humanas. Então é importante que vocês leiam. Está aqui, ó, citado em cada parágrafo desse aqui. Ok? Então, aí você jogou o dado, caiu aqui autoconhecimento, tá? Um exemplo de autoconhecimento da vida real, tá? Autoconhecimento seria o quê? Você fazer uma reflexão, refletir sobre você, pensar sobre sua vida, pensar sobre o que você está fazendo. Esse seria um exemplo de autoconhecimento, ok? Ah, professor, mas que papo é esse de dado? O dado está aqui, ó. Você vai ter que fazer um recorte na folha, primeiramente com esse formato aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, onde está aqui? Olha onde ele está. Está aqui, tá? Vocês vão cortar nesse formato. Essas abinhas aqui que são as abinhas onde vocês vão passar cola. Vão passar cola aqui, passar cola aqui, passar cola aqui, passar cola aqui, passar cola aqui e vai fechar o dado. Tá legal? Aí vocês vão dobrando. Essas aqui são as marcas de dobra. Vocês vão dobrar e formar um dado. Ok? Então, vamos nossa próxima aí. Opa, a gente aqui tem um iniciozinho de um texto aqui. Vocês estão vendo?
o conceito certo no momento exato. Como eu falei para vocês, gente, a temática dessa apostila aqui é sobre sentimentos, tá? Humanos. Então a gente tem bastante coisa falando justamente dessa área. Voltando. Tá aqui, ok? Então o comentário aqui é este. Ó, perceba o tom pessoal do texto. Agora sublinhe no primeiro parágrafo, aqui, primeiro parágrafo, tá? Um trecho em que a editora expõe seus sentimentos de forma subjetiva, forma pessoal. Gente, quando a pessoa escreve um texto, tá? Quando a pessoa escreve um texto de forma subjetiva, é porque ela coloca opiniões dela no texto, ok? Esse texto aqui é um editorial. Professor, o que é editorial? Bem, um editorial é quando você escreve coisas, tá? Faz um texto que pode ser da própria empresa, que faz o jornal, que faz a revista, tá? Pode ser do diretor, dos colunistas lá, tá? A gente chama de editorial, ok? Então, vocês vão procurar aqui nesse primeiro parágrafo uma frase em que quem escreveu expõe os sentimentos. Então, você vai ver que ele vai mostrar o que ele sente, o que ele pensa, o que ele acha, ok? Vocês vão sublinhar, aí sublinha. Na verdade, não vai sublinhar, vocês vão pegar e copiar lá no caderno de vocês lá, ok? Então, vamos lá. Vamos para a página 7 agora. O texto que você está lendo é um editorial, que eu decidi explicar para vocês o que é o editorial. Tá legal, gente? Para ficar mais claro um pouquinho. Editorial é um artigo escrito em jornais, revistas ou sites, aí até em sites também, ó, e que possui conteúdo opinativo. O que é esse conteúdo opinativo, galera? É porque alguém está dando uma opinião dele, tá? Quem escreve está dando a sua opinião. Ou seja, expressa a opinião da empresa. Então, pode ser a empresa, como falei para vocês, que é o veículo de comunicação, pode ser o jornal, a revista, o blog, ou da relação, ou da redação. Quem faz parte da redação de um jornal, de uma revista? O editor e os colunistas. Então, um editorial pode ser escrito nessas duas situações aqui. Pode parecer que é a empresa falando com vocês, pode ser o próprio editor falando com vocês, ou os colunistas daquela revista, daquele jornal, ou até daquele blog, conversando com vocês também. Importante no editorial é que não tem obrigação de parcialidade. O que é imparcialidade? Ser imparcial é você apenas falar as coisas sem dar opinião, tá? Sem você fazer juízo daquilo. Então, eles, nesse caso, como é um artigo em que você expressa opinião, ele não pode ser imparcial, ele vai ser parcial, porque você vai apresentar a sua opinião, você vai apresentar o que você acha, ok? Então, ser imparcial é justamente quando você é neutro. E parcial é quando você já tem uma participação, você já faz um juízo de valor, você já dá uma opinião, ok? Então, vamos lá responder sobre o texto. Aí você leu o texto, legal, vamos responder. A pergunta 11 diz assim, ó, segundo o texto, o que é equilíbrio? Então, ó, tá aqui, essa pergunta aqui, ó. Você vai ler aqui para vocês entenderem o que é equilíbrio. Vocês vão pegar aqui e vão ver o que é equilíbrio, tá? Depois, na 12, diz aqui, ó, no último parágrafo, qual o efeito do uso dos parênteses e do ponto de exclamação utilizado dentro dos parênteses. Então, ele quer saber para que a pessoa que escreveu lá no último parágrafo usou os parênteses e usou também o ponto de exclamação, tá? Perguntinha 12 aqui. 13. Por que o jovem índio buscou os conselhos do seu avô? O avô dele lá, do avô do índio. Tá? Aí, já nesse caso aqui, ó, esse texto aqui já se refere, esta pergunta 13 já se refere a esse texto aqui. Desculpe aí, eu esqueci de falar para vocês. 11 e 12, esse texto aqui. Já a pergunta 13
é desse aqui, ó, a fábula dos dois lobos. Muito legal, se vocês leiam com atenção, tem uma mensagem bacana pra caramba. Então, essa resposta daqui, ó, você vai encontrar nesse texto aqui, e ela está aqui, ó. Tá? Perguntinha. 14. O avô diz ao neto que também sente ódio por aqueles que cometem injustiças sem se arrepender. Ele faz uma comparação para explicar o mal que o ódio provoca. Qual é essa comparação? Que termo na frase estabelece explicitamente quer dizer bem claramente, bem facilmente, o que é uma relação. Então, ele quer saber o seguinte, qual é essa comparação? Tá? Ele compara aqui, ó, o avô diz, o neto também, que sente ódio por aqueles que cometem injustiça sem se arrepender. Ele faz uma comparação para explicar. Ele usa aqui, ele compara dois, vou dar a dica, ele compara os dois, o mesmo animal, mas em situações diferentes. Ele faz essa comparação. O termo que ele usa para estabelecer explicitamente o que é uma relação. Tá? Qual o termo? Por exemplo, eu tenho um termo que eu posso falar assim, ó, o Brasil é maior do que a Argentina. Opa, está bem claro para vocês o que eu estou falando. Mas qual foi o termo que eu usei para criar essa relação? Eu usei esse termo justamente é o do que. Então, quando eu falo, ó, Brasil é maior do que a Argentina, eu estou criando a relação entre Brasil e Argentina, mas de modo comparativo, com esse termo do que, ok? E essa resposta aqui você vai colocar aqui. É a da 14, a pergunta 14. Eu estou pegando colocar aqui, mas é só para vocês se situarem onde está a pergunta. Como eu disse, vocês vão escrever no caderno. E vamos lá, a última, que é a 15, eu não pude colocar aqui. Gente, vocês estão vendo que eu não tenho mais espaço, mas coloquei em destaque aqui, ó. Qual a relação estabelecida pelo termo destacado no último parágrafo? Qual a relação estabelecida pelo termo destacado no último parágrafo? Então, aqui, ó, tem termo destacado, esse aqui, ó, é o por isso. Qual a relação? O que esse por isso expressa para você? Oposição, expressa uma comparação, expressa uma explicação, o quê? Você vai colocar aqui, ó, na 15, ó. Vou mostrar de novo a pergunta 15, hein? Qual a relação estabelecida pelo termo destacado no penúltimo parágrafo? Já mostrei para vocês qual é o termo. Se refere a essa 15 aqui. Ok? Então, vamos lá. A 16, tá? Que é essa aqui, tá? Faz a seguinte questão. Alteração da questão. Eu alterei um pouquinho. Eu preferi colocar assim, ó. Explique o que significa o avô dizer que o lobo vencedor é o que ele alimenta. O que o avô disse que o lobo vencedor, que ele pergunta, qual o lobo, né, que prevalece? Aí ele diz ali, ó, é o lobo que você alimenta. Por que ele está dizendo isso? Lembre-se, quando vocês lerem no texto, que um lobo representa, vamos dizer, calma, tá? O outro representa o ódio. Então, o que ele quis dizer? Que o lobo vencedor é o que ele alimenta. Vocês vão lá e coloquem lá no caderno de vocês, tá bom? Lembrando, gente, que as respostas desta apostila, na próxima semana, eu vou colocar para vocês. Tá legal? Então, gente, galera, em breve estaremos abraçando amigos, parentes, curtindo as aulas e admirando a beleza da natureza. Aguente firme e até a próxima aula. Um abraço grande para todos vocês. Se puderem, fiquem em casa. Se saírem, usem máscaras. Ok? Valeu, gente. Até a próxima.